E se Jair Bolsonaro for anistiado ainda esse ano? O que realmente mudaria no Brasil, na política, na justiça e na vida de todos nós? Olá, amigos espectadores. Meu nome é Francisco Dávila e sou desembargador com anos de experiência no sistema judiciário brasileiro. Hoje venho falar diretamente com vocês sobre esse cenário hipotético que está na boca do povo em 2025, a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou explicar tudo de forma clara e simples, como se estivéssemos tomando um café na sala, de casa, sem aquele juridiquês que só confunde. Usarei exemplos do dia a dia para que qualquer pessoa, mesmo sem entender de leis, acompanhe tudo direitinho. Vamos direto ao ponto, passo a passo, e prometo que até o final você vai ter uma visão completa. E quem sabe até uma opinião mais formada sobre esse assunto que divide o Brasil. Primeiro, o que é anistia? Imaginem que anistia é como apertar o botão de reset num videogame. Quando o Congresso aprova uma lei de anistia, ela apaga crimes do passado, como se nunca tivessem acontecido. Não é um perdão qualquer, como quando você faz as pazes com um amigo depois de uma briga. É algo oficial que extingue processos judiciais e punições. No Brasil, a anistia mais conhecida foi a de 1979, que perdoou crimes políticos da ditadura militar, tanto de um lado quanto do outro, para ajudar na transição para a democracia. Agora, em 2025, o debate é sobre anistiar os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023, aqueles atos em Brasília onde o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto foram invadidos por manifestantes. Jair Bolsonaro, ex-presidente, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por supostamente incentivar uma tentativa de golpe de Estado. Ele nega, mas já enfrenta restrições pesadas, como usar tornozeleira eletrônica, estar proibido de postar nas redes sociais e estar inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder econômico na campanha de 2022. E se uma lei de anistia fosse aprovada e incluísse Bolsonaro? Vamos imaginar isso acontecendo agora, em meio a um julgamento que está pegando fogo no STF. No campo jurídico, o impacto seria imediato. Todos os processos contra ele ligados ao 8 de janeiro e possivelmente ao inquérito das fake news, que rola desde 2019, seriam extintos na hora. É como se o juiz batesse o martelo e dissesse: caso encerrado, vá para casa. Bolsonaro poderia tirar a tornozeleira, voltar a postar no X, o antigo Twitter, viajar sem restrições e, dependendo do texto da lei, até se candidatar novamente em 2026. Algumas propostas no Congresso, lideradas por deputados como Sóstenes Cavalcanti, querem exatamente isso: anular a inelegibilidade e até perdoar ofensas contra instituições desde 2019, permitindo que ele concorra à presidência ou outro cargo. Imaginem o ex-presidente de volta aos palanques, fazendo motociatas, lives e discursos. Seria como um jogador que foi expulso voltando ao campo no meio do jogo, mudando tudo. Mas não é tão simples. O STF, que é o guardião da Constituição, poderia barrar essa anistia. Por quê? Porque a Constituição brasileira proíbe perdoar crimes graves contra a democracia, como tentativas de golpe. Juristas dizem que anistiar isso seria como dar um vale-tudo para quem quiser desestabilizar o país no futuro. Pense num aluno que bagunça a escola toda e, em vez de ser suspenso, ganha um prêmio. Outros podem achar que vale tudo. O STF poderia declarar a lei inconstitucional, como um árbitro anulando um gol irregular no futebol. Além disso, algumas propostas são bem ousadas, sugerindo perdoar até crimes futuros, como espalhar fake news ou atacar instituições. Isso levaria a uma enxurrada de recursos nos tribunais, com o Brasil parado em brigas jurídicas sem fim.
Agora, vamos falar de política, onde o bicho pega. Se Bolsonaro fosse anistiado, o cenário para as eleições de 2026 viraria de cabeça para baixo. Políticos de centro e direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão articulando apoio no Centrão. Partidos como PP, Republicanos e União Brasil para aprovar a anistia. Tarcísio é cotado como candidato bolsonarista em 2026, mas com Bolsonaro livre e elegível. Será que ele cederia o lugar? Imagine o ex-presidente voltando com tudo, como nos velhos tempos. Do outro lado, o governo Lula e o PT são totalmente contra, chamando a anistia de golpe disfarçado. Lula já pediu que o povo se mobilize contra e o PT está organizando protestos para o 7 de setembro. No Congresso, a divisão é clara. A Câmara, com líderes como Hugo Mota, pode aprovar a lei com facilidade, mas no Senado, nomes como Otto Alencar, que está na Comissão de Constituição e Justiça, dizem que não vão facilitar. Se a lei passar na Câmara, mas for vetada por Lula, o Congresso precisaria de uma maioria esmagadora para derrubar o veto. É um cabo de guerra, a direita querendo libertar Bolsonaro, a esquerda defendendo punições para proteger a democracia. E na sociedade, como fica? Aqui entra o lado humano, que mexe com todos nós. Uma anistia ampla não libertaria só Bolsonaro, mas também manifestantes do 8 de janeiro, muitos condenados a até 17 anos de prisão. Pense em famílias se reunindo após anos separados, com abraços e lágrimas. Mas e as vítimas daqueles atos? Os funcionários públicos que viram seus locais de trabalho destruídos? Ou os cidadãos que se sentiram ameaçados? Eles podem achar que a justiça é seletiva, que só funciona para quem tem poder. Nas redes sociais, o X está uma loucura. De um lado, hashtags como Anistia Já e Free Bolsonaro, apoiadas por aliados como Eduardo Bolsonaro, que exige anistia total. Do outro, Brasil contra a anistia e anistia é golpe, com a esquerda convocando protestos para o 7 de setembro, onde Michele Bolsonaro vai representar a família na Avenida Paulista. Isso reacenderia a polarização de 2018 e 2022, dividindo amigos, famílias e até o grupo de WhatsApp do bairro. Para o cidadão comum, é mais incerteza. Dá para confiar nas urnas? As instituições estão funcionando? Um Brasil rachado é um Brasil que não avança. E o impacto no bolso? Política instável é veneno para a economia. Se Congresso, STF e governo brigarem por causa da anistia, o dólar, que já está por volta de 5,60, pode disparar, a inflação voltar a apertar e o crescimento do PIB, previsto em 2,5% para 2025 pelo ministro Fernando Haddad, ir por água abaixo. Isso significa pão mais caro na padaria, juros altos no cartão de crédito, menos empregos. Por outro lado, para os apoiadores de Bolsonaro, a anistia poderia ser uma vitória, incentivando gastos em setores conservadores como o agronegócio. No cenário global, o Brasil, que lidera o BRICS em 2025, perderia credibilidade em negociações internacionais. É como uma empresa em crise, onde os investidores fogem e quem paga a conta é o trabalhador. E se a anistia for só parcial? Algumas propostas sugerem perdoar Bolsonaro para evitar prisão, mas mantê-lo inelegível até 2030. Seria um meio termo. Ele fica livre, mas fora das urnas. Eduardo Bolsonaro já disse que, sem incluir o pai, totalmente, a direita não topa. Outros sugerem anistia só após o julgamento no STF, como uma segunda chance depois da punição. Qualquer caminho testa nossa democracia, onde termina o perdão e começa a impunidade. Para manter vocês aqui, vou propor um "e-se" diferente. E se, em vez de anistia, o Brasil escolhesse se unir, fortalecendo as instituições em vez de perdoar divisões? Pode ser um sonho, mas é algo para pensar.
Em 2025, com o julgamento de Bolsonaro no STF no auge e protestos marcados, essa discussão está mais viva do que nunca. Uma anistia poderia fechar um capítulo ou abrir um novo cheio de conflitos. Como desembargador, vejo isso como um alerta. A justiça deve ser igual para todos, sem privilégios. E vocês, o que acham? Anistia sim ou não? Deixem nos comentários. Compartilhem suas ideias. Quero saber o que passa na cabeça de cada um. Obrigado por ficarem até o fim. A política brasileira é uma novela e o próximo capítulo está chegando. Até a próxima.